Os Jogos Eternos de hoje é uma história que virou filme, é uma história que ficou eternizada. É a Batalha dos Aflitos. E se o Grêmio jogasse novamente por 10 vezes seguidas com o mesmo número de jogadores, talvez o Grêmio venceria todas essas partidas, porque o tricolor é de fato o tricolor imortal. E essa é a Batalha dos Aflitos, é os Jogos Eternos de hoje. There's Beckham! There's Beckham! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Into the penalty area towards Zidane! Bom, para se falar do Grêmio, você precisa ser ou gremista ou poeta, porque de fato o Grêmio é uma poesia. Uma poesia é o hino do Grêmio. Aliás, o hino do Grêmio é uma declaração de amor. É uma declaração de amor mais fidedigna que existe. Pois o hino diz: Até nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E de fato é isso que acontece mesmo. Os torcedores gremistas fazem do Grêmio o tricolor imortal, onde nunca abandonam o time e seguem o Grêmio onde o Grêmio estiver. Bom, quando eu disse que o Grêmio venceria essa batalha dos aflitos, não importando as vezes que jogasse, se tivesse na mesma situação, se jogasse 3, 5, 6, 7, 8 vezes, o Grêmio venceria, é porque de fato estava escrito na história do futebol. Estava escrito na história que o Grêmio ia provar o seu valor. Não que o Náutico não tenha valor, não que o Náutico não fosse grande, mas naquele momento era o momento do Grêmio voltar, era o momento do Grêmio recompensar a fé do seu fiel torcedor. O Grêmio iria fazer história de qualquer jeito e mostrar que de fato é o tricolor imortal. E antes de falar do jogo, precisamos ressaltar a situação do quadrangular final, dos 4 times que buscavam essa vaga na primeira divisão. Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa brigavam pela vaga e estavam com condições reais na última rodada de buscar essa vaga, de conseguir a classificação. A situação do Grêmio era mais fácil, precisava só do empate. O Náutico precisava vencer o Grêmio e torcer para que o Santa Cruz perdesse a partida da Portuguesa. O Santa Cruz dependia apenas dele, bastasse a vitória contra a Portuguesa. E a Portuguesa precisava vencer o Santa Cruz e torcer que o Grêmio vencesse ou empatasse com o Náutico. E agora sim começaremos a falar da partida do Grêmio e Náutico, que depois do apito final ficou conhecida como a Batalha dos Aflitos. E antes mesmo de começar o jogo, a torcida já empurrava o Náutico, já fazia aquela festa tradicional nos aflitos e também criou-se um clima de hostilidade, até para pressionar o adversário, né? E o roteiro do jogo praticamente já estava escrito. Seria um jogo feio, seria um jogo truncado, seria um jogo de muitas faltas e um jogo muito aguerrido, muito brigado. Acima de tudo, o gramado estava em condições com gramado alto, então dificultava ter um jogo mais vistoso, um jogo mais rápido. E também as duas equipes não tinham material humano, não tinham uma qualidade técnica para ter esse tipo de jogo. Apenas o Anderson que depois foi jogar no Manchester, jogou agora recentemente no Inter, está no Coritiba. Apenas o Anderson, começando a carreira, era o jogador mais habilidoso entre as duas equipes. Enfim, o jogo começa, poucas chances de gol, um chute do Lipatin, um chute fraco que o goleiro defendeu, o goleiro Rodolfo defendeu do Náutico. Depois também teve um chute de fora da área do Náutico que o Galato encaixou. E aí começa mais ou menos depois dos 20 minutos de jogo, aí na cobrança de falta do Patrício, a bola jogada na área, o Batata tenta tirar o perigo da área, tenta tirar a bola, mas acaba batendo nele e quase indo pro gol, quase fez gol contra o Batata, que mais pra frente seria um dos personagens do jogo também. E o jogo começou a ficar muito mais intenso, muito mais brigado, e o Scalona acabou fazendo uma falta dura no meio de campo e recebeu um justo cartão amarelo. Um outro lance de perigo também foi numa jogada de linha de fundo, onde o Ricardinho recebeu na entrada da grande área, avançou um pouco e bateu cruzado, bateu sem direção para fora. Depois dessa jogada do Ricardinho, começa realmente a batalha dos aflitos, começa aquela epopeia, aquela partida épica. E numa jogada na lateral direita do Náutico, onde tudo começa com um lançamento longo do Bruno Carvalho, o jogador cruza para a área e encontra o Paulo Matos e vai tentar dominar ainda dentro da grande área. O Domingos também perde a passada e acaba caindo em cima do Paulo Matos, caindo em cima do jogador do Náutico. E o Djalma Beltrame foi um dos personagens, um dos vilões da partida, marca pênalti, o primeiro pênalti da partida entre Náutico e Grêmio. Após o pênalti marcado, muita reclamação entre Domingos, Pereira, Nunes, Sandro Goiano. Pênalti marcado pro Náutico, era a oportunidade do Náutico abrir o placar, sair na frente e colocar tudo a perder pro Grêmio. E quem bateu esse pênalti foi o lateral direito, Bruno Carvalho, que ele começou a jogada,
no lançamento longo, ele bateu o pênalti, acertou a trave e era o primeiro pênalti perdido da tarde. Bruno Carvalho acerta a trave e o Náutico não sai do zero do placar. Depois do pênalti perdido, o Náutico não se abateu e foi pro ataque, num contra-ataque do próprio Paulo Matos, que recebeu. Ele bateu forte, bateu firme no meio do gol e o Galato colocou para escanteio. E o Náutico começava a pressionar mais a partida. Depois teve algumas jogadas de linha de fundo, onde o Cook cruzou um escanteio. Também teve uma jogada que o Cleison tentou fazer um cruzamento e foi travado. Sem qualquer tipo de inspiração nesse final de primeiro tempo, o Djalma Beltrame encerrava a primeira etapa 0-0. O segundo tempo começou mais frenético, mais intenso. Precisando da vitória, o Náutico foi para cima, mas o Grêmio também não deixou barato. O Náutico proporcionou o primeiro lance de perigo do segundo tempo. Uma bola cruzada para a área, o Cook sozinho cabeceou no meio do gol. Uma defesa teoricamente fácil para o Galato, mas que se o Cook fosse um pouco maior, um pouco mais alto de estatura, ele certamente faria o gol. Como é baixinho, 1,60 m, cabeceou no meio. E logo em seguida o Grêmio também proporcionou um lance de perigo, uma bola cruzada para a área. A bola passa pelo Lipatim e aí o Marcelo Costa de cabeça, esse sim um lance mais perigoso do que o do Cook, cabeceia e o goleiro Rodolfo faz uma defesa difícil, porque era uma bola muito próxima da cabeçada do Marcelo Costa para o goleiro Rodolfo. Enfim, o goleiro pegou e segue 0-0. O tempo ia passando e a tensão ia aumentando. E aí o Mano Menezes resolveu tirar o Marcel e colocar o Anderson. O Anderson entrava no segundo tempo e o Náutico precisava do seu gol, precisava vencer a partida para subir para a primeira divisão. E aí numa boa triangulação do time do Náutico, a bola chega para o Cook, que de frente para o gol chuta para fora. Poderia ter aberto o placar e mudado a história do jogo. O Cook chutou para fora e perdeu uma grande chance. Toma lá da cá. Depois da chance do Cook, foi a vez do Anderson chegar na entrada da grande área e chutar relativamente fraco, mas um fraco com efeito. A bola acabou quicando no gramado e o Rodolfo pegou em dois tempos. Encaixou, soltou e depois segurou novamente. Conforme ia passando o tempo, o Grêmio ia conseguindo sua classificação, pois dependia apenas de um empate. Numa jogada despretensiosa, na linha de fundo do gramado, o Scaloni acabou metendo a mão na bola e aí foi a primeira expulsão, ocorreu a primeira expulsão da partida. Scaloni, segundo amarelo, vermelho, rua e o Grêmio ficava com um a menos. A tensão começava a mudar de lado. Embora o empate servia para o Grêmio estava com um a menos. E o Náutico a partir dali era só ataque. Tanto que numa jogada num cruzamento, o Galato sai mal na bola e tenta recuperar indo para cima do jogador Miltinho do Náutico. A torcida reclama de pênalti, mas o juiz, o Djalma Beltrame, entendeu que foi simulação e aí aplicou o cartão amarelo para o Miltinho, mas o pior estava por vir. E ali nos 34 para 35 minutos do segundo tempo, o Sandro Goiano acaba perdendo a bola no meio de campo e o Náutico recuperou e numa triangulação de passe acabou chegando mais ou menos na linha de fundo. Chegou no bico da grande área, onde o jogador tentou chutar pro gol ou fazer o cruzamento e a bola bateu no cotovelo do Nunes. E aí o juiz, não sei se ele quis compensar o pênalti teoricamente simulado pelo Miltinho, ou se ele viu um pênalti mesmo, se ele enxergou o pênalti do Nunes no cotovelo dele. E aí estava decretada a penalidade. E logo após a marcação desse pênalti, os jogadores do Grêmio foram loucamente para cima do árbitro, foram à loucura. Tanto que o Patrício, lateral direito, perdeu a cabeça e chegou dando uma umbrada, chegou dando um jogo de corpo no Djalma Beltrame e ele foi expulso na hora. E aí teve invasão de campo, de repórteres, de diretores, do próprio presidente do Grêmio e também dos policiais. Afinal, o Djalma Beltrame pediu reforço policial por se sentir acuado, por se sentir amedrontado na partida naquele momento. E além disso, teve outras expulsões. No caso, o Patrício por aquela umbrada e também Nunes e Domingos receberam, respectivamente, seus cartões vermelhos. Curiosamente, Pereira e Sandro Goiano não foram expulsos. E o Sandro Goiano, inclusive, nem cartão amarelo tomou, segundo a súmula de jogo. Pra você ver, o Grêmio tinha Nunes, tudo bem, expulso. Domingos expulso, Patrício expulso, Scaloni expulso. Jogadores que ficaram famosos por entrarem de força excessiva, nas jogadas em que disputavam. O Patrício à parte, o Patrício sempre foi um lateral direito. Mas Domingos, Nunes e Scaloni eram conhecidos por ser brucutus. Além deles, Sandro Goiano e Pereira também eram, mas o Sandro Goiano nem levou cartão e o Pereira só levou cartão amarelo. E depois de toda aquela confusão, depois de todo aquele impasse, o Grêmio com 4 jogadores a menos e um pênalti contra a sua meta, precisava de fato de um milagre, precisava arrancar forças de onde não tinha, precisava mesmo ser o tricolor imortal. E do outro lado, do lado alvirrubro da história, do lado alvirrubro pernambucano, a única dúvida, o único impasse
era de quem bateria o pênalti. E talvez a escolha não tenha sido a mais certa. Afinal, tinha o Cook, que era a grande estrela do time, o grande ídolo. Também tinha o Cleison, que era uma referência. O Cleison que foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro. O Cleison que era um veterano, jogador experiente. E também, além de Cleison e o Cook, tinha o Romualdo. O Romualdo que era um atacante que fez história no Gama, que era também experiente. Então tinha 3 nomes possíveis para bater esse pênalti, para converter essa cobrança. E foi o lateral esquerdo, Ademar. E o Ademar bateu e fez o nome do Galato. Colocou o Galato como um dos grandes heróis dessa partida épica, dessa grande epopeia do Grêmio. O Ademar bateu e o Galato salvou, o Galato defendeu e fez o impossível virar possível. Além do milagre de ter defendido o pênalti, o Grêmio precisava de outro milagre. Sustentar o 0-0, sustentar o empate para conseguir a classificação para a Série A, para a elite do futebol brasileiro no ano seguinte. Então, essa era a outra missão do Grêmio, fazer outro milagre, sustentar o 0 no placar. Mas o Grêmio foi além, o Grêmio foi imortal, o Grêmio foi tricolor imortal. O Grêmio foi para cima e numa jogada de linha de fundo, uma falta do Batata no Anderson. O Batata já tinha recebido o cartão amarelo, recebeu o segundo amarelo e consecutivamente o vermelho. E depois disso, o lance que definiu a partida, o lance que colocou o Grêmio de volta à primeira divisão, foi definitivamente o gol do título. Com essa jogada do Anderson, onde ele viu da linha de fundo, cortando pro meio, driblando, costurando, chegou na cara do goleiro e colocou no cantinho, fazendo 1-0, fazendo o milagre da Batalha dos Aflitos, onde o Grêmio era minoria, onde o Grêmio era os 300 espartanos, mas com alma forte, com alma de guerreiro, com alma de vencedor, com alma de tricolor imortal. O Grêmio fez esse 1-0 e conseguiu não só o acesso, mas o título da Série B, entrando para a história como uma das partidas mais épicas de todos os tempos do futebol, não só brasileiro, mas como mundial também. E esse foi um Jogos Eternos em homenagem a uma das epopeias mais extraordinárias que o futebol já presenciou. A Batalha dos Aflitos, Grêmio e Náutico, ficará eternamente marcada na história, não só do coração de cada torcedor gremista, mas na história do futebol também, para quem presenciou esse raro momento. Autorizado Ademar, vai bater de perna esquerda. Olha o que diz o Cabral sobre batedor de perna esquerda, tira Ademar. Gol!